Fala, minha gente, Elas na Jogada no ar. Que bacana, mais um episódio onde a gente conversa com mulheres que têm essa relação bacana com o esporte, como eu, Cris Neive Silveira. E é sempre bom, Cris, a gente trazer mulheres talentosas aqui que têm essa relação boa, hein? Pois é, estamos com mais uma convidada que vai trazer muitas histórias aí sobre esporte, sobre a vida dela. Estamos todas combinando aqui também no look. É mesmo, todo mundo de branco na paz. Pois é, na paz. Mas vamos lá, que tem mais história aí pra gente ouvir e conversar. Muita história, gente. Aumenta o som aí, vai DJ, que o Elas na Jogada tá no ar. Gente, hoje a gente vai contar uma história de... Vixe, eu fiz igual aquela coisa. Senta aqui, né, professoria? Vamos contar uma historinha. Mas isso mesmo, né? Conversa. Com a Joyce Maciel, que tem... como a gente pode falar, como o esporte transforma a nossa vida, né? Quando a gente se apaixona por algo e o esporte de uma forma transforma. Às vezes você está seguindo por um trilho e quando você vê que essa paixão ela fala muito mais alto, o esporte vai e calma, o caminho é por aqui. Uhum. E a história é mais ou menos, eu fiz essa introdução porque a história da Joyce é mais ou menos assim. Ela começou primeiro na área da administração, analista, né, administrativa, financeira, Isso. né? De dinheiro, a mulher, ainda bem que ela começou bem, né? Entendendo da bufunfa. Entendendo da bufunfa. E não que não fique sem bufunfa, né? Mas assim, Pois é. a paixão pelo esporte fez com que ela migrasse ao jornalismo e de analista a comentarista, a assessora do Nord de vôlei, né? Ela vai já falar um pouco mais sobre essa equipe. E apaixonada pelo esporte, né? Pelo futebol em si, não é isso, Joyce? Isso. Seja bem-vinda aqui ao Elas a Jogada, porque o futebol ele faz isso com a gente mesmo, hein? Quem se apaixona, quem está nos ouvindo sabe quando é movida essa paixão, a gente muda tudo, né? Com certeza. Primeero eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês, falando sobre o esporte, que realmente é a minha grande paixão, como você bem disse, né? Iniciei minha carreira como analista financeiro e do mais absoluto nada, eu decidi que eu queria seguir o jornalismo. Mas, na verdade, o jornalismo sempre foi uma paixão antiga, só que eu deixei enterrada, resolvi ser analista financeiro. E era bom cuidar da grana dos outros? Mas era melhor bom. se fosse meu, né? Assim, a realidade era essa. Era essa. Mas, assim, trabalhei por muitos anos, quase 10 anos como analista financeiro. Nossa. Quase 10 anos, gente. A gente olha pra cara. Quem tá no rádio já tá vendo a carinha dela, né? Tá todo mundo pensando, como assim? O Jurandir já fez lá no Domingo Esportivo, ele já fez uma enquete para saber a idade dela. Se ela trabalhar mais de 10 anos, amiga, pelo amor, você começou com 5? Começou no berço, né? Começou no berço, cuidando do dinheiro, foi? Mais ou menos isso. Mas realmente eu iniciei a minha carreira profissional na área financeira, desde sempre. Então, assim, já fui e aí resolvi cursei administração, cursei ciências contábeis, tenho até pós-graduação na área de contabilidade e tudo. Só que sempre faltava alguma coisa. Enquanto eu trabalhava como analista financeiro, eu comentava sobre esporte no meu perfil pessoal do Instagram, comentava por hobby mesmo. E nesse negócio de comentar, as pessoas me perguntavam, você já é formada há quanto tempo em jornalismo? E eu, não, eu faço só por hobby. Só que o jornalismo era uma paixão antiga, porque assim, eu sempre gostei muito de escrever, então eu sempre gostei muito da área de redação. Sempre foi algo, até muita gente me conhece por isso, pela questão da redação. Da escrita, né? Exatamente. Então, era uma paixão bem antiga que eu acabei não seguindo no começo. Então, quando eu já estava meio que bem estruturada como analista financeira, eu falei, não, vou cursar jornalismo por hobby. Só que tudo virou assim. No ano que eu decidi cursar jornalismo, a empresa que eu trabalhava decidiu fechar. Nossa. E aí, tipo, eu tinha conseguido um estágio em jornalismo, então, de lá pra cá, nunca mais quis saber de financeiro. Até hoje, não quero. Nada contra os analistas financeiros. Mas, realmente, quando você se encontra, assim, é uma coisa de outro mundo, assim. E, realmente, acho que... Hoje, eu posso dizer, eu acho que eu nasci pro esporte, pra estar ali comentando. Jogando, não. Porque, assim, jogando é um negócio mais sério. Mas comentando, acho que realmente é a minha paixão. Acho que eu me encaixei e eu não consigo mais me imaginar em outra área. Aí você já ia para o futebol, para partidas, já acompanhava? Sim, já acompanhava partidas de futebol. A minha família
não é muito de acompanhar futebol. Na verdade, minha família não frequenta estádios, então eu fui a primeira e única que frequentava estádios. Eu sou do Rio de Janeiro, mas a minha família é cearense. Mas eu nasci lá, então meu pai morou muitos anos lá, então meu pai, um torcedor do Botafogo. Eita, deve ter sofrido um pouquinho, mas o ano passado ficou alegre, Nossa, né? ele sofreu muito em 2023, gente. Com certeza. Mas 2024 foi a glória, né? Então, mas assim, a minha família sempre foi muito assim, acompanha futebol, mas não era nada de comentar, nem nada. E eu tenho meu padrasto, que também é uma pessoa que é louco por futebol. Eu acho que como eu estava comentando com você nos bastidores, meu padrasto, se você perguntar a tabela do campeonato tailandês, ele vai saber lhe dizer. É um cara surreal, tudo. Ele acompanha tudo. Então, ele é meio que meu parceiro de futebol, podemos dizer assim. Então, quando ele chegou na nossa família também, foi a época, eu ainda trabalhava com financeiro, mas foi a época que, de certa forma, me fez me aproximar ainda mais do futebol, posso dizer assim. Ele não frequenta estádios, mas ele assistia muito, e eu já assistia. Então, assim, casou, né? Nós dois. Ele casou com a minha mãe e eu casei com ele no futebol, podemos dizer assim. Que ele, para mim, eu tenho meu pai, mas eu tenho ele como um segundo pai, realmente. E nessa relação com o esporte, eu tenho muito com ele mesmo. E a minha mãe, que não gostava, aprendeu a gostar do futebol porque ela disse que era o jeito. Ela falou, não tem como. Agora é ela no jornalismo e esse outro aqui que só fala de futebol manhã, tarde e noite. Como é o nome dele? Manda um abraço pra ele. O nome dele é estranho, gente. Mas os católicos vão saber. É Sudário. Sudário. Pra quem não sabe, é o manto que cobriu Jesus, Santo Sudário. A mãe dele muito religiosa, o nome dele é Sudário. E ele sempre comenta muito de futebol comigo. Aí a minha mãe aprendeu a gostar, porque ela disse que não tinha jeito, né? Eu era isso. Tem que Joyce, quando gosta, minha filha. Né? E quando tu chegou pra ele e falou assim, mãe, não quero mais a área financeira, vou pro jornalismo, então, foi o que ela disse. Foi tipo isso. Eu já comentava, né, sobre futebol nas minhas redes sociais, já tinha um tempo. Fiz e ainda faço parte de uma página. O nome da página é Bendito Seja o Futebol. Sim. É uma página muito interessante porque é uma página 100% feminina. Que bacana. E é uma página nacional. São mais de 700 mulheres e meninas falando sobre futebol ao redor do Brasil. Muito bom. O único homem é o dono, que é o Douglas Rodrigues, é um carioca. E olha lá, que pode já sair, né? E a mulherada dominar. Mas, assim, ele é basicamente só o dono mesmo, porque quem administra tudo são as mulheres. Então, assim, ele criou porque ele é filho de mãe solteira, jornalista, e o TCC dele foi sobre isso. Ele criou uma página no Rio de Janeiro, que era o Bendito Seja Futebol, só que para o Rio de Janeiro, só que foi crescendo a um ponto que hoje a gente tem núcleos no Brasil inteiro. Atualmente, eu sou coordenadora da página do Gaúcho, que são meninas do Internacional, Grêmio e Juventude, que falam sobre futebol e tudo. E do Nordeste, quem é que coordena? Do Nordeste é uma menina de São Paulo. Olha que tudo. Porque a gente faz exatamente nessa ideia para não interferir. Essa questão de, por exemplo, no Gaúcho você não colocar uma menina do Internacional, porque de repente pode interferir em um jogo do Grêmio, algo do tipo. E é bom que amplia, né? Você acaba conhecendo... Muito, muito. Acho que hoje o BSF ele é uma página bastante conhecida, assim, no Instagram, e recebe, assim, convites inúmeros. Ano passado teve a Confute, nós fomos credenciados pela Confute, esse ano tem a Confute nos Estados Unidos, muito provavelmente seremos credenciados pelo reconhecimento que tem mesmo. E o mais interessante é que boa parte das mulheres são jornalistas ou estudantes, mas não tem só isso. A gente tem meninas lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que são advogadas e falam sobre futebol. A gente tem médica que fala sobre futebol. Então, o pré-requisito é ser mulher e gostar de futebol. E a página é isso, totalmente voluntária. Mas acontecem essas coisas. Por exemplo, é voluntário, ninguém recebe nenhum centavo para estar ali, mas a gente tem essa questão de, por exemplo, participar de uma Confute. Né? Exatamente, a visibilidade, poder... Existe hoje eles têm uma parceria com uma empresa que administra as redes sociais da Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então, assim, existem meninas que trabalham nos jogos dentro de campo. Então, tem toda essa questão, a visibilidade mesmo. E aí, eu comecei no BSF, atuando no Núcleo Nordeste. E ainda... Como é que surgiu esse convite para ir para essa página?
eu já comentava, como eu falei, sobre futebol, aí 4 pessoas me mandaram, assim, o link. O post deles. Estão precisando de pessoas para comentar sobre futebol, tu devia participar. E eu, de fato, não conhecia a página. Aí eu comecei a seguir e acompanhar. Aí umas 4 ou 5 pessoas mandaram assim para mim, olha, legal, né? tem Com a isso aqui. o poder da rede social, né, Isso. gente? Aí eu falei, vou mandar, né? Que eles estavam com inscrições abertas. E aí eu mandei e pronto. Só conversamos na época com a coordenadora e simplesmente aconteceu e tô lá até hoje, ajudando. Aí 1 ano depois virei coordenadora, por ter se destacado no Núcleo Nordeste, aí virei a coordenadora do Gaúcho. Que acaba E você fica só na coordenação. na coordenação? Eu sou a única coordenadora, mas a gente tem a coordenadora de interatividade, que é a pessoa responsável pelas postagens. Existe uma pessoa que faz... existem 2 pessoas responsáveis para publicar os vídeos do Internacional. Existe mais 2 para os vídeos do Grêmio. Existe outra para os vídeos do Juventude. É uma organização, é uma verdadeira empresa, só que de pessoas que decidiram fazer por amor ao futebol. Literalmente. Legal. Acho que se vocês tiverem uma curiosidade de pesquisar, vocês podem pesquisar. Bendito Seja Futebol, vai aparecer assim uns 10 núcleos, porque a gente tem atualmente 10 núcleos, incluindo o núcleo base, que são meninas menores de idade, que só entram com a autorização dos pais. Então, quando elas atingem a maioridade, é que elas são migradas para o seu respectivo núcleo. Mas aí o base pega todos os times do Brasil inteiro, e quando elas atingem a maioridade, elas vão. Se você é uma torcedora do Ceará, você vai para o BSF Nordeste. Do Internacional, você vai para o BSF Gaúcho. E assim vai. Vocês se reúnem, assim, dá para se reunir online? E já pensou essa mulherada? Dá. Uma reunião... Um congresso, né? O que tem muito, assim, uma coisa que se faz muito, por exemplo, Jogos Campeonato Brasileiro. Vou citar um exemplo, assim, que é uma distância, né? Fortaleza e Grêmio. Aí é feito live, exatamente para elas interagirem entre si. Isso antes da partida? Um Isso, pré-jogo? Isso, como se fosse um pré-jogo. Então, tem as lives. Na Confute que teve ano passado aqui, que foi aqui em Fortaleza, vieram meninas de Minas Gerais, vieram meninas da Bahia. Então, assim, deu para se reunir e foi feita até de certa forma, uma confraternização, porque muitas ali estavam se conhecendo, se vendo pela primeira vez, né? Se conhecia só virtualmente. Então, assim, dentro da medida do possível, o pessoal se reúne. Sempre é mais fácil se reunir o pessoal de São Paulo, do Rio, que é mais próximo, então elas estão, vez ou outra, se reunindo. Mas uma hora ou outra a gente consegue. Então, a gente aproveita essas oportunidades, com fute, algum evento assim. Eu fico imaginando o Chico. E uma forma de conhecer. Você conhece a pessoa que acompanha lá no Rio de Janeiro? Exatamente. Conhece todo mundo? Não, conheço boa parte, mas assim, eu acho que... tem um fato curioso de uma menina qual é o time, meu Deus, esqueci. É Esporte, uma menina do Esporte. Recife, uma das minhas melhores amigas, inclusive, eu esquecendo o time dela. A Marcela. Ela é cronista do Esporte. E aí, na final da Copa do Nordeste 2023, que foi Ceará Esporte, eu fui intitulada para ir cobrir o jogo junto com ela. E vocês vão aos jogos também? Sim. Aí me colocaram para trabalhar em campo nesse jogo. Só que no jogo de ida, que foi aqui na Arena Castelão, ela veio para assistir. Só que aí, de última hora, colocaram ela perguntando, estamos precisando de uma pessoa do esporte, tem como tu vir? Tem. E aí eu conheci ela assim, fui buscar ela no meio da torcida jovem, a torcida organizada do esporte. Você tranquila ou não, então, né? Aí fui buscar ela no meio da torcida e a gente se conheceu ali. E depois eu fui para Recife a trabalho, para trabalhar nesse jogo, né, de Ceará Esporte, na final da Copa do Nordeste. Ela foi campeã na época, né? Foi. Aí, desde então, a gente virou melhores amigas. E sendo que a gente só se viu naquela época. Nunca mais a gente se viu pessoalmente. Mulher, Recife é bem pertinho. Não é preguiça? Das duas. E dinheiro também, né? Porque eu não quero dizer dinheiro, a gente diz preguiça. Não, mas às vezes tem uma promoçãozinha, né? Tem promoçãozinha. Mas é isso. Até ela disse que estava vindo pra cá, pra Fortaleza, esses dias. Estou só esperando pra ver se ela vem mesmo. Mas, assim, a gente acabou virando melhores amigas daí. Então, surge muito isso. Essa relação mesmo de amizade. Então, hoje eu tenho muitas amizades com as meninas do esporte. Acabo tendo muita amizade com as meninas lá do Sul, por ser coordenadora delas, né? Então, assim, eu tenho muito contato. Aí tenho contato com as meninas de São Paulo, Rio de Janeiro. Acaba que a gente tem contato com todo mundo. Hoje em dia, todo mundo. Acho que o núcleo mais recente que a gente tem é o Norte Centro-Oeste, que hoje a gente tem meninas do Remo, do Paysandu. Antes mesmo do Remo subir para a Série B, a gente já tinha meninas do Remo, do Paysandu. E é uma página que
por exemplo, no Núcleo Nordeste, acho que as pessoas imaginam que só devem ter meninas do esporte, Ceará, Fortaleza, mas não, a gente tem meninas do Campinense, que é um time que se você... Não fica só... Eu pensei que você só da Série A, mas não, né? Tô falando assim... Nós temos meninas Tem uma do Campinense. grande cobertura, né? Sim, temos meninas do Campinense, do Náutico, do ABC, do América. E só mulher. Só mulher. Não podem homem. Só pode o Douglas, porque enfim, ele é o dono, mas como você disse, daqui um dia a gente expulsa ele. Meu Deus, quando ele vê isso... Brincando em Douglas. Bacana, porque isso dá oportunidade. Às vezes, nem sempre o que é remunerado, claro que todo mundo precisa trabalhar para ganhar dinheiro, mas às vezes, principalmente para quem está começando, nem sempre o remunerado é o suficiente. Uma visibilidade, sabe? Eu acho que você cria as oportunidades, né? Então, assim, você está trabalhando, você está mostrando seu trabalho, você está escrevendo, você está dando a cara, você está falando, e as pessoas estão vendo, e aqui e acolá podem estar surgindo algumas oportunidades, né? De emprego, oportunidades, e já surgiu, assim, a gente tem meninas do Núcleo Paulista, que ela trabalha na página Meu Timão, que tem 3 milhões de seguidores. Eita, Meu Timão do Corinthians. E né? a gente tem o nosso maior exemplo, é a Renata, a comentarista do Sport TV. Ela era cronista do Bendito Seja Futebol do Fluminense. Que legal. Ai, que E bacana. hoje ela é a comentarista... Renata Silveira, a Do Renata Dibradoras, né? É, Ai, não. Dibradoras era A Renata Mendonça, A Renata desculpa. Mendonça. É a comentarista Mendonça. A Silveira é a narradora. É a Renata Silveira. Ela era do Bendito Seja Futebol. Ela conhece o Douglas há milhares de anos. Tanto é que todos os anos ela sempre faz uma live com algumas meninas do BSF. Mas ela surgiu no BSF. E hoje ela é narradora. Do Sport TV. Então, assim, como você disse, às vezes, óbvio que o remunerado é bom. O Douglas, ele pensa nisso no futuro. Ele já chegou a comentar, óbvio que ele pensa. Mas acho que é tudo pé no chão, né? A página, acho que, de um modo geral, tem 12 anos de existência. Mas você vê que hoje a gente tem uma representante no Sport TV, que é a Renata, pra gente é uma coisa de grande relevância. E a gente tem outras meninas, como essa menina, trabalha no Meu Timão. A gente tem uma menina que não tá mais, mas ela é até do Núcleo Gaúcho, mas mora em São Paulo. Então, ela atuou durante um bom tempo no Globo Esporte. E por aí vai. Então, as oportunidades vão aparecendo. Exatamente. Eu também acho. Tem que aproveitar e se agarrar, né? Tudo, principalmente, eu não sei se você é casado, você tem filhos. Não. Isso já ajuda, né? Porque não é uma outra responsabilidade. Quando a gente tem filho, a gente tem que dar um olhar diferenciado. Mas é muito bacana, viu, Joyce? Futebol. Analista, continua sendo analista, agora futebolística. O futebol é fácil de se comentar? Mais ou menos. Mas assim, acho que hoje em dia... Dependendo da situação do time, isso conta muito? Isso, com certeza, conta. Porque assim, tem um primeiro ponto assim, que a gente não pode negar. Melhorou muito, mas a gente ainda tem um grande problema quando há uma mulher comentando, né? A gente sabe. O peso é maior, né? Com toda certeza. Muita gente quer assistir para ver se a gente erra, né? Nem para prestar atenção. É para saber se a gente erra. Então, dependendo... E o erro é tão alto. Às vezes você muda o nome da pessoa, menina, é uma repercussão... gigantesca. E uma coisa, às vezes, que o homem, muitas vezes, nem conhece o jogador. Exatamente. Então, assim, se torna difícil pelo fato de ser mulher. Mas, assim, óbvio, já melhorou, mas acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para conseguir avançar, vencer. Mas, assim, quando o time realmente está numa fase meio ruim, nossa, é muito complicado. Eu tiro, assim, que eu comento ainda, mas o meu começo eu sempre comentava muito Ceará e Fortaleza, né? Então, assim, uma fase que, por exemplo, o Fortaleza estava na Série A, o Ceará na Série B, e o Ceará perdia... Meu Deus, os torcedores do Ceará odiavam todo mundo e eu mais um pouco. Eu tava no meio, né? Tipo isso. E quando era Fortaleza perdia, se você ia comentar, não, o jogador tal não foi bem, não sabe de nada. Porque realmente tem muito isso, né? Mas mesmo assim eu gosto de comentar, eu acho que hoje em dia eu consigo ignorar mais. Eu acho que no começo, quando você começa, é mais difícil, porque realmente pesa muito alguns comentários. Hoje em dia eu já consigo relevar de boa, porque eu sei que sempre vai ter, né? Sempre vai ter quem vai lhe apoiar e quem vai lhe criticar. E eu, graças a Deus, eu tenho muita gente que me apoia, muita. Que é uma coisa, assim, surreal. Tem pessoas que não me conhecem, nunca me viram pessoalmente e me apoiam. Ai, que legal. Eu tava, como eu falei, no programa do Jurani como convidada, e pessoas que nunca me viram mandavam pra mim, eu tô te escutando. Então isso é legal. Então eu acabo relevando nesse sentido, porque
do mesmo jeito que tem quem critica, tem quem apoia. E para mim, graças a Deus, eu tenho mais apoio. Que bom. E também não tem como você agradar todo mundo, né? não dá. O problema, pois é, a questão é como a crítica chega, ou como a discordância chega, né? Tem toda essa questão aí, porque assim, além de tudo, a gente tem que medir muito mais as palavras, né? Para tentar evitar toda essa agressividade, essa violência que vem também através das palavras, principalmente pela internet, né? Porque o povo acha que a internet é terra sem lei. Mas, pelo que você falou aí, eu fico muito feliz, Denise, assim, acho importante registrar, porque, assim, quando eu fui estagiária aqui, em 2015, a gente não via tantas páginas, assim, de primeiro, muitas páginas, e segundo, muitas páginas com mulheres, né? Então, assim, aplaudir mesmo, ver esse trabalho, né, que tão longo, com tanto tempo e revelando dando espaço para tantas mulheres, tantas meninas e revelando também tantos talentos e que ele está perdurando, né, que eu acho que isso é uma coisa importante também, sabe, e usando a internet como um meio aí positivo para abrir esses espaços. Mas além de narrador, de comentarista, ela vai fazer isso já. Porque a mulher comenta, mas escreve, mas também é assessora do Nord Vôlei, né? Conta um pouco que a gente já viu aqui um pouco da sua paixão pelo futebol, mas como foi essa chegada ao Nord Vôlei, que foi o time fundado aí pelo Marcelo Negrão ano passado. Conta um pouquinho aí dessa tua história, essa parte da tua história. Eu entrei no Nord Vôlei bem no começo do Nord, né? Acho que o Nord Explica para quem está em casa o que é o Nord. Exatamente. Né? O Nord, ele é uma verdadeira surpresa, assim, pra gente, de modo geral. O Nord Vôlei, o nome Nord já vem de Nordeste, né? Foi fundado pelo Marcelo Negrão, campeão olímpico. Quem gosta de vôlei, acho que dispensa comentários. Não preciso falar quem é Marcelo Negrão. Porque ele sempre teve essa coisa que ele queria dar destaque para o Nordeste. Isso sempre foi um objetivo para ele. Ele queria dar um destaque porque ele sabia que aqui tinha talentos, mas que não eram tão reconhecidos. Então, ele tinha esse objetivo, então ele fundou o Nord Vôlei. A grande maioria dos atletas são de fora, mas temos atletas daqui. Acho que até um dos destaques é o próprio Yuri Ceará. Aí ele fundou ali em agosto e iniciamos na Superliga C. E aí eu já entrei como assessora de imprensa. A coordenadora de comunicação é a Sara Barreto. E eu e a Sara Barreto, a gente trabalha em um outro projeto juntos, que a gente comenta mais à frente. E aí ela já conhecia essa minha área do jornalismo e ela falou, a gente precisa de uma pessoa para assessoria de imprensa, para trabalhar no time do Marcelo Negrão. Você topa? Pelo amor de Deus, né? Se fosse de graça, eu toparia. Porque eu tenho muito disso. Dependendo da oportunidade, eu vou. E aí ela conversou com ele e tudo, e deu certo. E eu entrei na parte de assessoria de imprensa. E aí a gente iniciou ali em agosto na Superliga C. O Nord Vôlei, ele foi campeão invicto. Não perdeu nenhum set na Superliga C. Foi campeão invicto. Aí subiu para a Superliga B, que é onde a gente está agora. E o nosso objetivo na Superliga B era se manter na Superliga B. Tá junto com as meninas do Ceará? As meninas do Ceará estão na Superliga B? Exatamente. Aí tem até algumas rodadas que quando acontecem no mesmo dia e no mesuma local, eles fazem uma ação, né? Com o Ceará a gente faz uma ação em conjunto para questão de ingressos e tudo. E aí a gente entrou na Superliga B com o objetivo de se manter, até porque é um time que foi fundado em agosto. Só que assim, a gente está em terceiro lugar. Então, agora a gente tem chances reais de subir para uma Superliga A. Teve uma hora que a gente parou, eu olhei para a Sara olhou para mim, olhou para os meninos e disse assim, cara, a gente pode ir para a Superliga A? Aí a gente dá uma surtada e depois para. Cai na real, bebê. Será que dá? Será que né? Porque assim, pra gente, querendo ou não, assim, de certa forma, você pensa, um time foi fundado em agosto, a gente está em fevereiro. E olha o progresso, né? No tempo curto. Num tempo curtíssimo. Qual a probabilidade disso acontecer? E assim, a gente iniciou a Superliga B perdendo. Então, aí até a gente ficava, vai ser realmente muito difícil e tal, mas vamos se manter. Só que, assim, a gente teve uma virada de chave, assim, incrível. Então, são 11 jogos com 7 vitórias e 4 derrotas.
11 jogos, 7 vitórias e 4 derrotas. Exatamente. E a gente está em Um terceiro, excelente aproveitamento. já classificado para os playoffs. A gente ainda tem mais 2 jogos antes dos playoffs, mas já estamos classificados. As meninas do Ceará acho que ainda não estão classificadas, não. Mas elas estão até próximas. Se eu não me engano, elas estão em 5º lugar. Então, assim... É porque elas ganharam o último Isso. agora. Tá. Exatamente. Mas aí, então a gente está agora, restando 2 jogos para ir para os playoffs, faltando 2 rodadas, a gente está em terceiro lugar. Então, com chances reais de subir. Aí, nessa hora, a gente meio que para pensar, assim, a evolução que foi. Mas, assim, é o trabalho competente do Marcelo mesmo. Não tem o que dizer. E, assim, os meninos, eles abraçaram realmente, assim, a equipe. No começo, eu acho que foi até difícil, como eu falei... Porque você vem de uma Superliga C vencendo tudo. Aí, do nada, você começa na Superliga B perdendo. Aí já fica assim, só outro que... Outro nível também, né? Exatamente, é outro nível. Tem equipes que estavam na Superliga A, que foram rebaixadas, então, querendo ou não, é outro nível, não tem comparação. Então, mas aí os meninos pararam para pensar assim, acho que era mais a questão também, não sei, nervosismo, por você estar ali. Muitos deles, alguns... estão disputando a primeira vez na sua vida uma Superliga B, né? Boa parte é cearense, não? Não, acho que é metade e metade. Mas a gente tem atleta que, por exemplo, atuou 15 anos na Grécia. Experiência. Então, né? tem experiência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um menino que é daqui, do Ceará, que, tipo, ele nunca tinha disputado. Então, ele está disputando a Superliga B pela primeira vez. E é um dos grandes destaques da equipe. Então, assim... Então, foi muita coisa, né? Então, acho que do mesmo jeito que pra gente ali no bastidor foi uma pressão, imaginar, nossa, uma Superliga, que dirá para os jogadores, né? Sim. Mas, então, a gente hoje vem, assim, avançando de uma forma surpreendente, que a gente fica... É inacreditável. E é muito bom porque, assim, nós somos a única equipe masculina, né? Representando o estado do Ceará na Superliga B. Então, se a gente sobe para uma Superliga A, nós vamos ter uma equipe cearense disputando uma Superliga A. E é algo incrível. E é a mesma coisa que a gente torce muito para as meninas do Ceará também, porque seria uma representação. Nossa, seria incrível. Nossa, tu já imaginou as 2 equipes subindo para uma Superliga A? Seria algo assim de outro mundo. Superliga A, gente, pra gente associar ao futebol, é como se fosse a primeira divisão, né? Exatamente. Divisão de elite do voleibol. Exatamente. Tipo, a Superliga B é como se fosse a Série B e a C a Série C. No vôlei só existe Série A, B e C. Resumindo, é isso. Então, são agosto para cá, 7, 8 meses, né? Mais ou menos. A gente está aí com chances reais de subir para uma Superliga A. A gente ainda não se preparou psicologicamente, a realidade é essa. A gente está se preparando aos poucos. Mas assim, a tua cabeça, assessora, meu Deus, comecei aqui a assessora do time, de repente o time já tá à beira de uma Superliga A. Como é que tá a tua cabeça nesse papel? Eu paro para pensar, no começo eu não pensava muito, porque como eu faço várias coisas ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo de eu pensar. Mas, assim, tem dia que eu paro para pensar. A primeira coisa, assim, quando eu parei para pensar, eu falei... Cara, eu trabalho pro Marcelo Negrão. Então, olha a ficha. Eu parei. A ficha caindo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu encontrei ele, conversei com ele e tudo, não tirei foto nem nada. Eu cheguei em casa, a minha mãe é louca por vôlei. Então, vocês já sabem que ela é fãzaça dele, né? Aí eu chego em casa e a minha mãe diz, e aí, como é que foi? Eu, não, foi legal e tudo, muito gente boa, um cara muito educado. Ela, cadê a foto? Eu não tirei. Ela, eu não acredito que você não tirou a foto com o Marcelo. A mãe, ele é meu Amanhã chefe. Volte e tira a foto com Ela falou exatamente isso. Ela, você vai voltar e você vai tirar uma foto com ele. Aí, mãe, pelo amor de Deus, eu não ia pedir para tirar uma foto com o meu chefe. Ela, por que não? Por que você não pode tirar uma foto com o seu chefe? Só que aí, coincidentemente, uma semana depois, teve um congresso de esporte que eu estava na organização e ele foi um dos convidados. Aí eu cheguei para ele e disse assim, Marcelo, a gente tem que tirar uma foto, senão eu não entro em casa hoje. Aí ele pegou e falou, não, vamos tirar. Ele pegou e tirou a foto, aí eu mandei pra minha mãe, pronto, tá aqui, ó, pode emoldurar agora a sua fotinha. Tá fechado, né? Porque ela falou, Joyce, é um absurdo você saber que eu sou louca por vôlei, porque a minha mãe realmente sempre foi, o esporte da minha mãe é o vôlei. E aí ela falou, como você sabe que eu gosto de vôlei? E a minha filha não tirou uma foto com o Marcelo Negrão.
mãe, foi mal, mãe. Vai ter o dia que você vai ter que levá-la para tirar uma foto com Com ele. certeza, com certeza. Você tá há quanto tempo? 6 meses só que você falou? Isso, no Norte é mais ou menos isso. Né? E dá para conciliar com os comentários, com a página? Como é que você faz? Dá para conciliar. Gente, é uma loucura. Não me pergunte como? Mas dá. Muita gente me pergunta isso, né? Nossa, como você consegue? Gente, não sei. Mas eu acho que eu tenho, de certa forma, uma hiperatividade. Eu não consigo realmente ficar parado. Eu gosto de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E na assessoria de imprensa, lá no Norte, por enquanto, não é que seja tranquilo, mas assim, eu atuo mais nos bastidores. Então, como eu ainda não viajo com o time, então se torna mais tranquilo. Acredito que se eu viajasse, aí realmente não teria como dar conta de tudo. Mas assim, atualmente, como eu não viajo com eles, fico mais nos bastidores, é tranquilo, comento muito na internet sobre futebol. Atualmente A internet você comenta, desculpa, só para aproveitar teu raciocínio. Joyce, aconteceu um jogo, aí você olha e você mesmo tem a iniciativa, bota lá o celularzinho, terminou o jogo, aí você já publica? Eu fazia muito isso no começo, eu fazia muito por iniciativa própria, eu falava, não, terminar o jogo, eu vou comentar sobre esse jogo, falar algo assim. Só que hoje em dia, eu atuo como colaboradora, assim, de forma voluntária mesmo. É uma página de amigos meus que é conhecida aqui, Torcida Amiga. Ah, sim. E é uma página de um amigo meu que não pode falar o nome, por quê? Porque ele não gosta de aparecer. Mas fala baixinho. Não sei. Não posso. Não, mas juro, ele não gosta de aparecer. Por quê? Porque olha, ele vai saber que é ele, obviamente. Ó, pelo amor de Deus, meu filho. A gente fala... Bora tirar uma foto? Ele, não quero tirar, porque ele não quer aparecer. Ele sempre diz que quer destacar os jornalistas do Torcida Amiga. Ele não quer aparecer. E ele que teve a uma iniciativa. Postura louvável, não dá pra dizer ele que não. Gente, será que a gente conhece? Fala aqui no ouvido, ver se a gente conhece. Ah, sim, sei. Por que ele não gosta de aparecer? Ele é tímido. A gente chama ele de Lombardi. É, o Lombardi. Muito bom, ótimo Lombardi nome, do Torcida Amiga. Porque ele não gosta de aparecer. E ele que criou a página. Exato. Aí eu ajudo eles lá. A Fernandinha que trabalha aqui com a gente, trabalha lá. Eu conheci a Fernandinha no Torcida Amiga. A Larissa também, que fez o... Como é a Larissa? Larissa o sobrenome dela? Dias. Que esteve aqui com a gente também, até trabalhou. É Dias, né, não? É Dias, né, Laricinha? A apaixonada pelo Luan Santana. Eu acho que deve ser a Neymar. E pelo Neymar, louco pelo Neymar. É a Dias. Ela trabalhou também. Então eu ajudo. É uma oportunidade, isso, né? Aí eu ajudo muito eles lá, tipo, eu entrei... Tá com o Hugo Eduardo lá, nossa amiga, né? O Hugo Eduardo que trabalhou conosco. Acho que sim, acho que sim. Aí lá eu entrei pra, tipo, ser redatora, só que como eu já atuo como redatora, e aí hoje eu ajudo na correção das redações. Na edição, né? Isso, exatamente, na parte de edição. Aí ganha, né? O nosso amigo paga, né? Paga não? Não. Eita, Maria, vamos cobrar então. Não quer aparecer, mas vamos pagar, viu? Não, mas é tudo muito... porque realmente a gente sabe como é difícil, né? Mas assim, é uma oportunidade muito boa. É a oportunidade, né, que vocês têm. Nossa, eu acho que eu sou muito grata, assim, o Torcida Amiga. Acho que quase todas as páginas, assim, que eu já passei por aí, tipo, já passei pelo Portal Futebol Cearense, acho que foi a minha primeira página, assim, de eu ter entrado. E assim, eu sou muito grata, tanto o Honorato quanto ao Ricardo, que são os donos da página, pela oportunidade mesmo que eles me deram, assim, no futebol cearense foi o primeiro lugar que eu fui para uma coletiva de imprensa, foi através deles. Eles falaram, eu até me lembro, a minha primeira coletiva de imprensa foi a apresentação do Ricardinho como diretor do Ceará. E aí eles falaram, precisamos de uma pessoa para ir. Aí eu falei, eu posso ir? Aí ele, vai querer ir? Eu falei, tem problema? Ele, não, só se tiver para você. Aí eu, não, vou. Então foi pelo futebol cearense. Então assim, eu sou muito grata por todo lugar que eu já passei. Pelo reconhecimento e tudo. E o Torcida Amiga tem muito isso. É uma página... eles são muito parceiros mesmo, dão muita oportunidade. Acho que, como você diz, a Fernandinha estava lá. Eu conheci a Fernandinha, de certa forma, lá. Pessoalmente, eu conheci a Fernandinha na Confute. Mas, assim, conhecia ela pelo Torcida Amiga. E os vídeos dela, muitos vídeos dela que a gente, inclusive, que a gente trouxe, que eu peguei aqui, que ela trabalha juntamente com a minha equipe, foi vindo das informações do Torcida Amiga. Do Torcida Amiga. Ela é muito boa, gente. Convenhamos. Cheiro, Fernandinha. Ela que indicou, inclusive, né, o nome da Joyce pra vir aqui. Mas a Fernanda é muito boa. Eu fico, assim, chocada o quanto ela consegue falar um negócio sem errar, assim, ó. Direto. Porque assim, acho que todo mundo acha que jornalista acerta 100%, né? Sim, mas não é assim, muitas vezes a gente tem que repetir. E a Fernanda não, ela vai simplesmente reto e fala lá tudo. A linha de raciocínio bem, né, correta. Exatamente, muito boa, muito boa. Tanto é que quando ela falou que vinha pra cá, eu falei,
Cara, não acredito. Não acredito. Eu lembro que ela mandou uma mensagem pra mim, poucas pessoas sabiam e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que no dia de manhã, ela mandou uma mensagem pra mim só assim, bom dia, amiga. Aí eu, bom dia, meu amor. Falou a ela. Exatamente. Aí eu, bom dia, meu amor. Aí ela me mandou um coração e uma sereia. Aí, por 5 segundos, eu fiquei, que diacho é essa sereia? Aí eu ia perguntar. O que é que tem a ver esta sereia? Aí, tipo, com 5 segundos deu estalo. Aí eu só botei, não acredito. Gente, eu chorei. Tu acredita? Acredito. Eu chorei, eu falei Porque isso. você fica feliz. Eu falei, Fernanda, eu tô Sim, chorando. sim. Aí a Fernanda, não chora não, senão eu vou chorar. Aí, porque ela é realmente muito profissional. E assim, pra mim, quando eu vi, falei pra ela, merecidíssimo. Ela tá assim, na maior emissora que a gente tem. E pra mim, uma das maiores jornalistas que tem na atualidade. Sim. Eu fiquei muito feliz por ela, muito feliz mesmo. E É me nossa diga. Fernandinha. É nosso Tiaguinho. Ela tem maior raiva do Tiaguinho. Nossa. Ela disse que esse ano ela não ia gostar mais dele, não. Fala mal do Tiaguinho perto dela. O cheiro, Fernandinha. E Joyce, nessa loucura toda da tua rotina aí, o que é que tu faz quando não tá trabalhando com futebol, com Assistindo esporte? partida. Deve ser, né? Não é possível. Ô, gente, Assistindo. eu juro, meus pais não me deixam mentir. Eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto ainda. Eles não me deixam mentir, é o que eu faço. Quando eu tô em casa, que eu tenho algum tempo livre, eu tô assistindo futebol. E lá em casa a gente só liga a TV pra assistir futebol. A minha mãe agora deu que gosta de futebol europeu. Então, assim, futebol europeu tem toda hora. Pra quem não gostava, Exatamente. né? Já é alguma coisa, Tá muito né? fina ela, Então, viu? assim, lá em casa a gente não assiste televisão, a gente não assiste... Mas vai assistir o Elas, viu? Vai ter que Assiste a assistir. Gata Show, viu? A gente só assiste tudo que é relacionado a futebol, a esporte. Tipo, como eu falei, eu entrei no esporte por causa do futebol, mas hoje eu acabo tendo acesso a outros esportes, que é muito legal, realmente. Tipo, querendo ou não vou dizer que eu sou expert em outros esportes. Até o próprio vôlei eu tô aprendendo muito desde que eu entrei no Nord. Uhum. Mas hoje eu tenho muito essa ligação com outros esportes por causa de um projeto que a gente tem com o IFCE, que eu atuo como coordenadora de comunicação no Progesp, que é um projeto do IFCE juntamente com a CESPORT, que é a Secretaria de Esporte do Estado do Ceará. É o Emanuel, é? Emanuel Carneiro Um e abraço Kleber a ele. Ribeiro. É. Meus professores em gestão desportiva Ai, no maravilhosos. IFCE. Mande um abraço para Emanuel. Maravilhosos. Ele é muito querido. Então, aí lá eu sou coordenadora de comunicação e a gente atende federações esportivas das mais diversas modalidades. Então, tem algumas federações que eu, particularmente, até entrar lá, eu nem sabia que existia. Eu sempre destaco muito a de poliesportes. Nossa. Que todo mundo... Tem muita gente que eu tô falando agora poliesportes e a pessoa não sabe o que é. Sim. No nome vulgar, é o polidense. Existe uma federação esportiva de polidense no estado do Ceará. Nossa. E ela é credenciada ao Progesp. Então, assim, através... E esse projeto, é bacana trazer essa informação, né? Porque é um projeto que traz, são novas iniciativas e iniciativas que já, e projetos que já tem. Como é esse trabalho? Foi uma iniciativa da Secretaria do Estado Sim. de Esporte, né, juntamente com o IFCE, que é o Instituto Federal do Ceará. É um projeto de extensão, então, assim, todo mundo que está lá, a grande maioria, são alunos de gestão do esporte. Então, assim, são alunos de gestão do esporte que estão aprendendo a ser gestores na área do esporte, né? E a gente tem muito isso, porque tinha a carência de algumas federações de serem assistidas mesmo. Por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, a Federação Cearense de Futebol. Ela é totalmente independente. Ela tem a sua própria sede e tudo. Não é que ela não precise da gente, mas ela é independente. Agora a gente tem federações que nem sede tem. A gente tinha uma federação que era Federação de Futebol Não Profissional, que só tinha o presidente. Então, era ele por ele. Então, ele fazia tudo sozinho. E, então, assim, quando chegou o Progesp, ele tinha planos de crescer. Ele fazia muito, realmente, o futebol nas periferias e tudo. Só que, infelizmente, ele veio a falecer no ano passado. E a federação teve que fechar porque não tinha ninguém. Não tinha, além dele, não tinha ninguém. A família não quis tocar, até por questão que os filhos dele já trabalham em outra área e tudo, então era algo dele. Então, a gente vê que existem muitas federações esportivas no estado que realmente são carentes de uma assistência. Bacana. Então, o Progesp, ele veio para isso, para dar uma assistência
de certa forma, básica em tudo. Então, a gente ajuda nas redes sociais. Ajudar a profissionalizar, né? Exatamente. A gente ajuda nas redes sociais. Vocês entram em contato, assim, com essas federações? Elas entram em contato com vocês? A gente entra, mas, assim, a Secretaria do Esporte, ela lança um edital. E mostra, Ano passado, ela lançou um edital falando sobre o projeto. Quem quisesse entrar e tal, foi inscrito. Só que existe um prazo. A partir desse ano, o edital já foi aberto e não existe mais prazo. Durante todo o ano, a federação que quiser entrar e fazer parte, pode. Tem que ser uma federação esportiva, não importa qual seja, lá está de portas abertas. Fica localizado dentro do CFO. Um espaço dentro do CFO, funciona de segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde. Então, é um programa, assim, acho que muito importante. Muito. Sem dúvida. E, assim, para mim foi um leque, assim, porque, como eu disse, eu conhecia futebol. E aí conheci o vôlei, porque o vôlei é o segundo esporte mais assistido do Brasil, de certa forma. Mas aí você chega, você conhece o Poliesportes, você conhece a Federação de Travinha. Você imagina, a travinha é os meninos jogando no meio da rua. Não, existe uma federação de travinha. Aí tem a Federação de Ginástica, que a gente acaba falando da ginástica só lá do Rio de Janeiro, por causa da Rebeca e tudo. Mas a gente tem as atletas aqui, que muitas vezes... Escolas aqui, né? Exatamente. Aí tem a Federação de Futsal e tudo. E no dia 21 de fevereiro, aconteceu o Prêmio Esporte Ceará, que premiou as federações no sentido de... premiou o melhor gestor, o melhor atleta, referente a 2024. Foi feito, assim, todo um levantamento do que foi realizado no ano passado, de tudo que as federações melhoraram, evoluíram, e foi feita uma premiação, que foi, assim, a gente considera, acho que o maior prêmio de esporte que aconteceu dos últimos anos, porque realmente a gente está abrangendo, né? Abrangeu. Porque a gente acaba vendo muito mais, sempre premiações voltadas para futebol. Sim. Basicamente futebol, né? Porque assim, a gente abre um leque, né? Com outras modalidades. Isso, porque assim, a realidade, como eu digo, eu venho, entre aspas, do futebol, mas, porque assim, querendo ou não, é o principal esporte do Brasil. Só que assim, o projeto meio que chega para mostrar que não existe só futebol, né? E é importante aí, mostrar. Teve essa premiação que foram premiados atletas de skate, atletas de vôlei, atletas das mais diversas modalidades. Então, foi algo, assim, bem, bem bacana. E é legal, porque, assim, a gente sabe que a gente tem aí 2 times, né, de futebol, Ceará e Fortaleza, com destaque nacional e também internacional, né, no contexto sul-americano e tudo. Mas, assim, nós revelamos grandes atletas em várias modalidades. Acho que a ideia é justamente mostrar que o Ceará é esse polo plural de vários atletas que podem surgir aí, né? Com certeza, eu acho que a gente, como eu falei, atualmente são 29 federações inscritas lá. A gente acredita que deve aumentar, principalmente porque abriu o edital e agora o edital vai ficar aberto o ano inteiro. Então, a gente acredita que muitas outras federações vão entrar. Mas, assim, eu destaco, por exemplo, Federação de Capoeira. É uma das nossas principais federações. É uma federação muito presente. E tem gente, né, que não tem noção que capoeira... Era federada. E que pode ser um esporte. Tem gente que acha que capoeira é só dança, de repente. Mas não, existe uma federação esportiva de capoeira. Eu não sabia que tinha. Que é presidida pelo mestre Dandan, que é um ex-lutador. É um cara sensacional, uma pessoa maravilhosa. A gente sempre brinca muito lá no projeto, porque o cara é engajado, viu, na internet. A gente faz uma publicação, a gente tem 300 curtidas. A gente bota uma publicação em collab com o mestre Dandan, meu filho, vai para 3 mil, viu? O homem mobiliza, né? Mobiliza. Mas assim, você vê a capoeira. Então, a gente tem muito isso. A gente tem muito engajamento de todas as federações, realmente. Mas, assim, acho que destacando, assim, das que eu, particularmente, sempre conversei mais no setor de comunicação, muita capoeira, o futebol 7 também. Futebol 7 que é muito interessante, porque a gente tem na Federação de Futebol 7 a primeira equipe LGBT, né? Que é o Cangueceiros. Sim, que nós já entrevistamos aqui. Exatamente. Então, eles são inscritos no projeto, né? Lá no Progesp. Então, são esse tipo de coisa que, pra gente, é muito interessante. Você ver um leque, assim, de informações. Então, assim, eu atuo lá como coordenadora de comunicação. Tem uma menina lá, que é a Fabiana. Ela atua na gestão de eventos. Ela é atleta. Ela é goleira de futsal. Legal. Já pode trazer ela pra cá também. Já indica ela pra gente.
Mas ela morre de vergonha, mas vou trazer Na só por estraga, isso. Mas é isso, a gente tem muito isso. Tem pessoas ali que trabalham só como na gestão, mas tem muito deles que são atletas, porque são alunos do IFCE e que atuam como atletas dentro do IFCE. A própria Fabi, ela é realmente goleira de futsal. Aí a gente tem pessoas assim das mais diversas. A gente tem a nossa a menina que trabalha mais na administração, que é a Adriana. A Adriana é igual eu, já fez de tudo na vida. Eu fico chocada. A menina é formada em mecatrônica, Eita, em Mari. design de moda e Vai. está terminando agora gestão desportiva. Eita, menina, ela foi... Não, ela foi de 0 a 10. Né? assim. Gente, é a pessoa mais chique que vocês vão conhecer no planeta Terra, a Adriana Costa. É. Tô falando os nomes assim já para vocês saberem. E que legal ter tantas mulheres, né, nesse E projeto. a maioria tudo. das pessoas no Progesp são mulheres. Até entrou mais bolsistas esse ano, mas até ano passado, acho que de bolsistas, só tinham 3 homens. O resto eram todas mulheres. Até porque, acreditem, o curso de gestão desportiva tem mais adesão de mulheres. Nossa, que legal. Porque saber assim, disso também. é esporte, só que é gestão. Uhum. Então, Ninguém quer pensar, não. É só a mulher que gosta de pensar. Exatamente. É isso que eu ia dizer. precisamos, Ainda bem que foi você né? que falou. E precisamos, né, cada vez mais ter mulheres Sim, ali em cargos com de gestão do certeza. esporte. E é uma coisa assim, porque é um curso que ele não tem meio que no Brasil todo, né? É um curso Sim. bem restrito. Assim, questão de curso presencial mesmo, eu acredito que só tem no IFCE. Eu não tenho certeza, mas É acho que tem... presencial esse curso? É, presencial. Eu acredito que só tem presencial também no do Rio Grande do Norte e acho que em outro lá no Sul. Mas, assim, de resto, você só vai encontrar esse curso online. E é uma graduação, no nosso caso é uma graduação. Mas existem online cursos que às vezes é só técnico, é só uma especialização. No caso, esse é uma graduação mesmo. E, assim, a maioria das adesões são de mulheres. E que eu acho interessante, por quê? Porque, assim, hoje em dia nem tanto, hoje mudou. Mas, antigamente, na gestão de um clube de futebol ou gestão de academias, vocês acabavam se exigindo uma pessoa formada em educação física, que era o mais próximo. E, de certa forma, o educador físico não era para estar na gestão. E o curso de gestão desportiva é isso. E eu lembro até que, recentemente, a Gisele me perguntou sobre a grade curricular de gestão desportiva, que ela me perguntou se era focado no futebol. E eu falei para ela, não, é focado em esporte. Gente, a gente vê de tudo. Tudo que você possa imaginar. Assim, até é feito trilha, escalada, tudo que você imaginar, todos os esportes é visto. Então, realmente é um curso para quem quer trabalhar com gestão de esporte, definitivamente. O curso é gestão desportiva e de lazer, mas é bem focado na gestão do esporte. Olha, fiquei interessada, viu? Né? Em fazer esse curso. Nós estamos conversando aqui com a Joyce Maciel, gente, que é comentarista, que é assessora, é analista também, Já vai narrar. Já vai ser Eita. narradora, 1001 utilidades. Nessa reta final aqui, Joyce, a gente está em início de temporada, bora aflorar aqui a sua opinião. Como é que você, qual a perspectiva, né, que você vê desse início? Vamos falar de Fortaleza e Ceará, que são as duas maiores forças aqui do nosso estado. Uma perspectiva de início aí de temporada. Como é que você tá vendo, hein? Acaba que o Fortaleza acho que vem decepcionando um pouco a torcida, né? Acho que desde o Clássico Rei são 3... A torcida tá sendo exigente demais, não? Eita. Ou não? É porque, assim, é uma coisa... Eu tava comentando sobre isso recentemente, porque acaba que a torcida do Fortaleza hoje, ela tá igual a uma torcida de Palmeiras e Flamengo. Sim. E, no meu ver, de forma correta. Assim, pode ser polêmico isso, mas no meu ver, de forma polêmica. De forma correta. Porque, assim... Fortaleza levou a isso, né? Exatamente. Porque, assim, você imaginava há 15 anos atrás que o Fortaleza iria para uma final de Sul-Americana? Que estaria praticamente todos os anos disputando uma Copa Libertadores? Não. Só que hoje disputa. E é normal. Fortaleza, ano passado, teve chances reais de conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, para mim, é normal o torcedor do Fortaleza cobrar isso. Ter essa cobrança de qualquer outra equipe do eixo, podemos dizer assim. Só que, assim, e eu entendo, de certa forma, um pouco a cobrança. Por quê? Porque o Fortaleza não vem bem Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Então, acho que o temor deles se já não está vencendo em campeonatos que, de certa forma, considerando o Campeonato Brasileiro é inferior, acho que a preocupação do torcedor é esse. Como é que vai ser no Campeonato Brasileiro? Na Libertadores, né? Numa Libertadores, vai ser mais difícil. Só que, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu várias vezes. Fortaleza tem a sua fase
Mas também quando vence a primeira, meu filho. Engata a primeira e vai-se embora, né? Acho que para mim eu sempre cito isso como maior exemplo, 2022. Que 2022 o Fortaleza terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento. E quem acabou rebaixado foi o Ceará. E não se esperava que quem ia ser rebaixado seria o Fortaleza por conta do primeiro turno. Então, assim, eu acredito que o Fortaleza vai conseguir realmente. É um início de fase ruim? Óbvio, E acho que acaba que o torcedor fica com aquela preocupação. Acho que a maior preocupação do torcedor do Fortaleza é o Clássico Rei. Também é. Porque perde o primeiro Clássico Rei, não ganha um Clássico Rei a 5 jogos. Aí tem uma possível final. Não ganhou nada no ano passado do Clássico, né? Esse detalhe. Exatamente. Então, aí tem uma possível final de Campeonato Cearense. Já vem a atenção. Que possa ser um Clássico Rei. Aí já vem essa atenção. Pô, não vencer de novo. Aí fica aquela coisa também. Não vencer o principal rival que está vindo de uma Série B. Aí são vários contextos. Só que assim, pra gente do futebol, gente... Clássico não existe série, né? Porque eu mesma já vi o Ceará perder várias vezes pro Fortaleza. O Fortaleza estando na Série C. E o Ceará na Série A. Então, clássico não existe parâmetro de que série você está. Só que realmente eu acredito que nesse primeiro clássico, a torcida ficou, acho que, um pouco decepcionada. E eu acho que até com razão, no sentido de que, por mais que o Fortaleza tenha jogadores novos... a base é a mesma. E o Ceará vem com um elenco completamente novo. Então, a questão do entrosamento. Sim. Aí você vê um Ceará totalmente superior. No meu ver, no jogo, principalmente no primeiro tempo, o Ceará foi completamente superior. Então, acho que a chateação do torcedor, com razão, foi essa. E em relação ao Ceará, eu vejo a questão de reconstrução mesmo. Né? Acho que o Ceará já vem se reconstruindo há muito tempo, teve seus problemas, diretoria, torcida, enfim. Mas aí consegue esse acesso heróico, no meu ver. Acaba que o torcedor do Fortaleza brincar, só subiu porque o Goiás venceu. Mas não, porque eu me lembro que eu cheguei a comentar com o João Paulo Quintela, lá do programa Resenha de Artilheiro, a gente comentando lá sobre futebol, e faltava, assim, acho que umas 10 rodadas para o final da Série B. Aí foi dito, o Ceará precisa vencer 8 para conseguir subir. E a gente falou, isso, né? É praticamente impossível, porque o Ceará não ganhava fora de casa. E acho que o Ceará tinha uns 5 jogos fora de casa. Aí a gente falou, não, é praticamente impossível. Aí o Ceará vai e ganha os 8 jogos. Então, assim, o Ceará não subiu porque o Goiás ganhou. O Ceará subiu porque ele venceu o que ele precisava vencer. Então, foi total mérito do Ceará. Então, foi uma subida heróica. No ano que ele ganha o Campeonato Cearense, onde, em todas as probabilidades, se dava o favoritismo, de certa forma, para o Fortaleza, até porque o Fortaleza vinha de 5 títulos, né? E aí o Ceará ganha um campeonato cearense, o Ceará consegue um acesso heróico e vem nessa reconstrução, né? Porque o Ceará reformulou completamente o elenco, ainda está em entrosamento, tem jogador que ainda nem atuou, o próprio Bruno Tubarão ainda nem conseguiu atuar, porque segue lesionado. Mas eu tenho uma perspectiva boa pro futebol cearense, eu acho que para mim já é uma grande vitória você ver os dois de volta na Série A, Sem né? dúvida. Nossa, é muito bom. Para mim, melhor ainda quando você vê 5 times nordestinos na Série A. Sim. Isso, para mim... Aí bombar a página. Nossa, é ótimo. Vale destacar que o BSF, a nossa página de maior seguidor é o do Nordeste. Porque o pessoal de lá, do Sul e Sudeste, segue muito por causa da Copa do Nordeste. Ah, é legal. Eles realmente... Eu tenho muitos amigos no Rio e eles falaram, cara, é viciante assistir Copa do Nordeste. Aí eu falo, por causa do jogo? Não, por causa da torcida. Ah, é legal. Eles gostam de assistir na expectativa do que as torcidas vão fazer nas arquibancadas. Caramba. É o que eles mais dizem. Não, porque jogo em campo é a mesma coisa aqui. Só que eles dizem que o que eles gostam é de saber o que a torcida vai fazer. Assistir um Clássico Rei, eles querem saber o que as duas torcidas vão fazer. A provocação que vai ter, essas coisas. Mas, assim, eles sempre falam que o que eles mais gostam de assistir no Nordestão, né? É a questão da torcida. Porque... Convenhamos, gente, não tem comparação. Não tem. Puxando a sardinha, mas assim... Nós somos demais. A torcida do Nordeste é diferenciada, com certeza. É isso aí. Olha, Joyce, que prazer, viu? Bater um papo com você, te conhecer assim pessoalmente, que você continue falando muito sobre o futebol. Acho que a gente tem que ter muitas mulheres falando sobre isso mesmo. Esse é o nosso espaço e a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que são oferecidas, porque assim a gente se mostra, né? Da forma que a gente se mostra, a gente se vende e as pessoas acabam conhecendo. E quem ganha é a turma que acompanha, né? Que tem mais conteúdo ainda. Com certeza. Eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade. Espero uma próxima para a gente falar mais. Ainda tem muita coisa, porque, enfim,
A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto, como eu falei no começo. Sou meio imperativo, então eu gosto de estar fazendo sempre de tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, falar sobre esporte realmente é a minha paixão. Então, quando surgiu essa oportunidade, você quer vir falar, claro. Porque, você está me perguntando se eu quero falar sobre esporte. Se não tivesse que falar nada sobre mim, só sobre esporte, eu toparia do mesmo jeito. Porque realmente eu amo o que eu faço. Sair, para mim, de um analista financeiro para virar jornalista é uma coisa que eu não me arrependo. Eu sei que a gente sabe os desafios que tem. Sim. Mas eu não me arrependo, eu não consigo me arrepender. Assim, eu atualmente estou 100% no jornalismo há 2 anos e eu posso dizer que são os 2 melhores anos da minha vida. Ai, que bom. Que bom. Ficamos felizes. Tivemos problemas, como sempre tem, mas assim, para mim foram os melhores anos da minha vida. Eu acho que eu nunca fui tão saudável mentalmente do que nesses últimos 2 anos. E isso é uma coisa tão nítida que a minha família, meus amigos falam, cara, é diferente como tu era antes e como tu é hoje. Até a forma de tu se apresentar nos teus vídeos é diferente. Ai, então, assim, eu não me arrependo. Ouviu o coração, né? Total. Que bom. Pois sucesso, Obrigada. Parabéns. A gente fica muito feliz também de escutar isso. Obrigada. Faz parte aqui também do nosso projeto, não é isso? Obrigada. Cris, aquele show, hein, de bola? Mais um. A mulher veio pra hablar e hablou. E hablou. É isso aí, gente. Olha, você encontra aqui o nosso podcast Elas na Jogada na TV aos domingos, 13h. Tem reprise às quartas. No rádio, às 9h da manhã, nossa verdinha. E também no YouTube, Jogada. Vai lá no nosso YouTube, dá um like. O nosso querido João Bandeira passou aqui, que ele chama atenção em tudo, John Flag. Vai lá, dá um like, camarada. Opa, sem derrubar o microfone, Denise. Dá um like, camarada, e segue os nossos episódios. Show de bola? Cheiro, gente. Até o próximo.